Olá pessoal, voltando aqui mais uma aula, do nosso curso de mecânica quântica, e hoje a gente vai abordar, assuntos relacionados a operadores, e valor médio de uma grandeza, certo? Então a gente vai entender para que servem esses operadores e vai entender que a aplicação desses operadores, vão servir para que diante, da obtenção da função de onda de uma determinada partícula, a gente consegue obter o valor médio, de uma determinada grandeza, seja ela o momento, a energia cinética, a posição da partícula. Ok? Então, como funciona essa questão dos operadores? Diante da equação de Schrödinger, que serve para a gente, depois de saber do valor de um determinado potencial, onde a partícula está obedecendo, está sendo regida por um determinado potencial, então a gente consegue, utilizando a equação de Schrödinger, obter os modos, das funções de onda, certo? Então a gente vai pegar aqui um exemplo, para abordarmos aqui, que vai ser o exemplo de uma partícula livre, certo? Uma partícula livre, onde a principal característica de uma partícula livre, é que o potencial dela é nulo, certo? Bom, você aplicando, essa propriedade na equação de Schrödinger, você vai chegar em modos, das funções de onda, isso, para uma onda estacionária, No caso aqui a gente vai abordar apenas o caso mais simples, onde não vamos abordar a questão do tempo, Vamos abordar a função de onda em função apenas de sua posição, que é o chamado caso estacionário, certo? Então, para uma partícula livre, aplicando a equação de Schrödinger, você consegue obter a função, que no caso vai ser uma função senoidal, certo? Do tipo cosseno e seno, onde a gente vai ter aqui kx, também a solução linear também dada por um coeficiente seno, também de kx, certo? Então, há um caso de uma partícula livre unidimensional, no caso aqui a gente está abordando apenas na dimensão x, certo? A gente consegue obter essa resposta aqui, resolvendo aquela equação diferencial de segunda ordem, que a gente já viu em aulas anteriores, Então, esse K aqui é o famoso número de onda, certo? Onde o K é o número de onda que a gente estuda lá na ondulatória clássica, E ele é dado por quê? Por 2π sobre o comprimento de onda, ok? Bom, essa equação aqui, ela também, pode, ser dada, ser mostrada numa notação abordando números complexos, Então, esse mesmo resultado aqui, para essa mesma situação, em notação de complexos, ele pode ser dado por um coeficiente, que eu vou chamar de C aqui, certo? Uma exponencial I, kx, certo? Mais número de Euler aqui, menos kx, certo? Então, essa mesma solução aqui de forma trigonométrica, eu posso escrever, aqui a gente tem um coeficiente também, onde todos esses coeficientes são complexos, estão no universo dos complexos, ok? Então, é muito favorável você, quando vai trabalhar com operadores, trabalhar com esse tipo de função de onda aqui, em notação
de números complexos, né? Onde você visualiza aí a unidade imaginária aqui, I. Ok? Então, é possível, né, fazer a permutação através da fórmula de Euler, né, da forma trigonométrica para a forma complexa. Então, se você não lembra, né, pode dar uma revisada aí em números complexos, e você vai ver que essas duas formas são equivalentes, né? Mas, por enquanto, a gente vai utilizar, né, a fórmula aqui, o resultado, né, da nossa função de onda aqui, no formato complexo. Ok? Bom, e a gente vai entender já já porque ele é mais favorável, né? Por enquanto, a gente utilizar no formato complexo. Então, esse número de onda K, né? Veja que ele tem aqui um comprimento de onda, né? Então, esse comprimento de onda, né, no caso da mecânica quântica, né, ele vai ser o comprimento de onda de de Broglie, né? Aquele comprimentozinho de onda, né, que relaciona lá a constante de Planck, né, pelo momento, certo? Então, com isso, né, eu já posso obter o valor do momento, né? Aqui, ó, sabendo aqui o momento, o valor do momento para uma partícula nessa situação, certo? Então, se eu quiser obter o momento aqui, eu resolvo para ele, momento P, vai ser o quê? H, né? Sobre o comprimento de onda de de Broglie, né? Só que esse comprimento de onda, né, ele pode ser escrito, né, da forma lá, utilizando o número de onda, né, que é o número de onda K. É isso? Então, se eu substituir aqui, ó, veja que eu tenho a constante de Planck multiplicada pelo inverso do comprimento de onda de de Broglie, certo? Então, o inverso aqui seria o quê? Seria 2π sobre K, né? Veja aqui, ó, voltando na fórmula do número de onda, eu tenho que esse comprimento de onda é dado por quê? Por 2π sobre K. É isso? Então, substituindo aqui, o que é que eu vou obter, né? Vou obter o seguinte, que o H é multiplicado pelo inverso do comprimento de onda. O inverso aqui é o quê? K sobre 2π. Então, eu vou ter o quê? K, né, sobre 2π. Certo? Bom, a constante de Planck dividido por 2π, né, ela se transforma em uma constante bem conhecida na mecânica quântica, que é o H cortado, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir H sobre 2π, né, por H cortado. Okay? Então, eu vou substituir aqui, ó, e por fim vou obter o nosso momento, que vai ser H cortado vezes K, que é o número de onda. Certo? Então, tudo isso implica que o momento, né, vai ser o quê? H cortado vezes o K. Tranquilo aí? Pronto. Então, falando em operadores, né, o primeiro operador que a gente vai determinar aqui vai ser o quê? Vai ser o operador momento. A gente vai ver que para cada grandeza, seja momento, energia cinética, né, energia total, a gente tem associado um operador, certo? E qual é a função desse operador? Certo? Qual é a função dele? A função dele é que quando você aplica sobre a função de onda que você já determinou, você obtém o valor, né, que você quer saber, no caso, relacionado ao operador. Então, se você quer saber o momento, o que é que você faz? Você aplica o operador junto à função de onda e obtém o quê? O valor que você quer, a grandeza que você quer, vezes a própria função de onda, certo? Então, o operador momento, né, a gente vai denotar ele dessa forma, né? Na verdade, todos os operadores, né, a gente vai adotar ele com esse chapéuzinho aqui, né? Então, esse aqui vai ser o operador momento, certo?
ok? Então, a operação que eu tenho que aplicar é a seguinte. Então, quando eu pego o operador, certo? No caso, o momento, e aplico na minha função de onda já determinada, né? Geralmente pela equação de Schrödinger, eu vou obter o quê? Eu vou obter o momento vezes a própria função de onda, certo? Então, veja bem, para que serve o operador? Né? Para o quê? Para eu aplicar na minha função de onda e com isso obter a grandeza que eu quero, o momento, vezes a própria função de onda. Certo? Tranquilo? Então vamos aqui. Né? Então, para iniciar a determinação dos operadores, dos principais operadores, o que é que a gente vai abordar? A gente vai dizer o seguinte, né? Que o operador momento, ele vai ser dado por quê? Por menos i, né? Ele vai ser dado por menos i, que é a unidade imaginária, h cortado dx, certo? Então a gente vai aplicar e dizer momentaneamente, já já a gente vai explicar por que eu escolhi isso, certo? Para o operador momento. Então, essa expressãozinha aqui é o que a gente vai chamar de operador do momento. É a operação que a gente vai aplicar aqui, ó, certo? Para encontrar a grandeza que a gente quer e, no caso, o momento. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora, jogando, pelo menos eu estou jogando essa expressão para vocês, o que eu vou fazer agora é aplicar essa expressãozinha aqui. O que eu vou fazer agora é aplicar essa expressão. Certo? Eu vou aplicar o operador na minha função de onda. Ela vai me dar o quê? O momento, vezes a própria função de onda. Então, eu vou aplicar o meu operador para esse caso conhecido, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que para uma partícula livre, a gente viu aqui, ó, que a solução, um dos modos da solução é esse aqui, certo? Mas a gente sabe que esses valores C e D, eles são valores que são dados de acordo com as condições físicas do problema. Então a gente momentaneamente vai adotar que o D é igual a zero, certo? A gente vai fazer D igual a zero. Com isso, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. A gente vai supor que a nossa função de onda é igual a quê? É igual a C I é elevado a K e Kx. Certo? Isso para uma partícula livre. Certo? Então, veja que a gente já sabe o momento. Está aqui ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa operação. Certo? Então, fazendo essa operação, aplicando este operador, a gente é para obter o quê? A própria função, ômega de x, está aqui ela, ou seja, vai ser essa daqui, e a gente vai obter o momento px, momento p, no caso px, que é unidimensional. E esse momento tem que ser exatamente igual a esse, certo? Se isso der certo, então significa que o nosso operador realmente do momento é esse, ok? Então vamos fazer a nossa operação aqui para a gente verificar se o operador momento realmente é este, Então eu vou colocar aqui o nosso operador, certo? Então ele vai atuar sobre a nossa de x, nossa função de onda.
Então, quem é o nosso operador? Esse daqui, né? Então, eu vou repetir ele aqui, ó. H cortado, dx, de quem? Da minha função de onda. Quem é a minha função de onda? Vai ser C, né? E elevado a kx. Ok? E vou resolver essa derivada aí. Certo? Então, aqui é uma constante, né? O menos i k, ou h, né? Cortado, é uma constante, né? Então, a derivada disso aqui vai ser o quê? Vai ser o kx, né? A derivada aqui do expoente, certo? Expoente de E. Então, vai ser ik, no caso, né? I vezes k, certo? Vezes a própria, né, derivada da função. O c ele é constante, eu coloco ele aqui, né, e a derivada de e elevado a i kx vai ser o que? Vai ser próprio e i kx, certo? Pronto, então com isso, ó, o que é que eu obtive aqui, né? Vamos ver aqui. Eu tenho i vezes i, né? I vezes i é i ao quadrado, né? É i ao quadrado, beleza? Então, i ao quadrado vai me dar o quê? Vai me dar que o valor i ao quadrado, a gente sabe lá dos números complexos, né? I ao quadrado é igual ao quê? A menos 1, não é isso? Menos 1. Então, ó, substituindo aqui na minha equação, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1, não é isso? H cortado, K, e a própria função, né, de onda. Então veja que menos com menos vai dar mais, então vai nos sobrar justamente H cortado, K, vezes C, E, I, K, certo? Então veja que o resultado, né, foi em pleno sucesso, né? Por quê? Porque o H cortado vezes K, quem é? É justamente o meu momento, né? Tá aqui ele, ó, meu momento, tá? E o C, aqui, ó, e o C, vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar, o C, né, vezes E elevado a I kx é minha função de onda, certo? Aqui ela. Então, realmente, né, a gente conferiu, né, que o operador momento é dado por essa expressão aqui. Ok? Tranquilo aí? Então, vejam que o que a gente fez foi só aplicar, né, o operador junto com a função de onda. Aqui, ó, função de onda aqui. Eu apliquei aqui e obtive quem? O momento vezes a minha psi, né, que é a função de onda. Então, no caso aqui, ó, veja, a gente derivou, né, fez as propriedades aqui de números complexos, a unidade imaginária, e encontramos justamente isso, né? A grandeza vezes psi. Então, quando a gente aplica o operador na função de onda, o que, que a gente obtém? A grandeza vezes a própria função de onda. Ok? Bom, então, visto, né, o operador momento, a gente também pode, né, pelos nossos resultados aqui, obter o nosso operador energia cinética. Certo? A gente sabe que a energia cinética, né, ela pode ser determinada, né, na maneira clássica, né, como, né, energia cinética K, para a gente relembrar aqui, é um meio, né, de mv ao quadrado. Né? Se a gente quiser escrever em função do momento, a gente multiplica por m em cima e embaixo, né, e vai obter o quê? P ao quadrado, que é o momento, sobre 2m. Certo? Então veja que na energia cinética, se eu quiser determinar o operador energia cinética,
eu posso utilizar o operador momento que eu já determinei aqui, né, logo acima. Então, fica fácil agora, né? Então, ó, se eu tenho aqui, eu quero saber o meu operador energia cinética, certo? Que eu vou colocar aqui o papelzinho aqui, vai ser o quê? Vai ser dado por o operador ao quadrado, né, sobre 2m, certo? Então, deixa eu escrever aqui de um formato melhor, né? Vai ser 1 sobre 2m vezes né, o operador ao quadrado, certo? Então, para a gente obter aqui o operador energia cinética, apenas a gente vai elevar ao quadrado o operador momento, né, e multiplicar por esse termo aqui, 1 sobre 2m. Então, repetindo aqui, 1 sobre 2m, eu vou pegar e elevar ao quadrado quem? Esse valor aqui que a gente já obteve aqui, não? Que é o menos i h cortado d dx, certo? Então, menos i h cortado d dx eu vou elevar ao quadrado, certo? Então, com isso, né, eu vou obter o quê? Obter o seguinte, 1, vou repetir aqui para ficar bem esclarecido, vai ficar assim, né? Esse sinal negativo, como é elevado ao quadrado, ele vai desaparecer, né? Porque vai multiplicar. Então, vai aparecer um sinal negativo, mas vai ser devido a quê? A essa multiplicação aqui, né? A essa potência aqui, de i ao quadrado, certo? Então, vai ficar h cortado ao quadrado, né? E o d dx ao quadrado, né? Então, vai ficar d ao quadrado, dx quadrado, certo? Arranjando aqui essa equação, né? A gente tem que, novamente, lá dos números complexos, e i ao quadrado é quem? Menos 1, né? Então, vai ficar um sinalzinho negativo aqui, né, de h cortado ao quadrado sobre 2m, tá? Aí a derivada segunda de d dx. Ok? Então, esse valorzinho aqui, esse valorzinho vai ser quem? Vai ser o meu operador energia cinética, certo? Aqui ele, certo? Então, eu vou colocar ele bem aqui, ó, para a gente definir. Tá aqui ele, né? Eu vou só colocar ele em evidência aqui. Então, tá aqui o nosso operador energia cinética. Veja que esse operador, ele é familiar para quem já conhece, né, a equação de Schrödinger, né? Ele aparece lá, principalmente na equação de Schrödinger, independente do tempo, certo? Ele aparece na equação de Schrödinger. Então, a gente já definiu o operador momento, certo? E ó, o operador momento. Definimos o operador energia cinética. Está aqui ele. E também a gente pode, também, sabendo disso, obter o operador H, certo? E o que seria esse operador H, né? Vou colocar aqui. O operador H, né, ele é muito conhecido, né, na mecânica quântica. Eu vou definir ele, né, lembrando lá da nossa equação de Schrödinger, certo? Então, esse operador H aqui, aplicado à nossa função, novamente, é do mesmo formato, não? Se eu tenho uma função de onda, quando eu tenho o H operador aqui, né, aplicado na minha função de onda, o que é que eu vou obter? Eu vou obter uma grandeza, não é isso? Uma grandeza vezes a função de onda, a própria função de onda. Então, essa grandeza do H
quem ele vai me determinar vai ser a energia total da onda, certo? Que é a grandeza E. Então, se eu quiser saber a energia, né, total dada por uma determinada função de onda, eu apenas aplico o operador H. E esse operador H, ele é conhecido como operador hamiltoniano, certo? Hamiltoniano, certo? Então, veja que por que o operador H é a energia total, né? Se a gente reescrever aqui a equação de Schrödinger, a gente vai lembrar desses termos aqui, ó. Primeiro, a energia cinética, né? Vamos escrever aqui a energia cinética. Ó. Na verdade, a gente não vai escrever energia cinética, a gente vai escrever a equação de Schrödinger independente do tempo, certo? Então, ela é nesse formato aqui, onde eu tenho aqui a psi de x, né, caso unidimensional, mais a energia potencial, certo? Que é uma grandeza que depende também da posição. Tudo isso igual ao E, né, que é a energia total de x, certo? Então, veja que, observando, né, esta equação, você já consegue reconhecer que esse termo aqui, ó, esse primeiro termo, né, ele nada mais é do que a energia cinética, né, da partícula, certo? É o termo cinético. Mas, né, se você observar também aqui, eu tenho o termo da energia potencial da partícula, certo? E aqui a gente tem o que? A energia total, certo? Então, a gente percebe que a equação de Schrödinger é uma reafirmação, né, do princípio de conservação da energia, né? Onde a gente tem um termo cinético e um termo potencial, da energia potencial, né, que a nossa partícula está sujeita, certo? Então, se a gente colocar, né, o psi de x, ó, em evidência aqui, né, nessa equação aqui, ó, se eu pegar esse termo aqui e colocar em evidência, né, eu vou ter aqui psi de x, tá? E aqui também psi de x, né? Ok? Então, veja que eu colocando a minha função de onda em evidência, eu encontro o termo K mais U, né? Onde K mais U, né, a gente entende por quê? Pela energia total, né? Energia total, certo? E lá da mecânica clássica, né, é também conhecido, né, para casos, né, holônomos, né, quando a hamiltoniana ela é independente do tempo, a energia total é sempre dada pela função, né, hamiltoniana. Então, existe uma relação aqui, né? Então, com isso, ó, quando a gente exclui aqui a nossa função de onda, a gente obtém justamente o operador hamiltoniano, certo? Que no caso vai ser quem? Então, o operador hamiltoniano, né, esse Hzinho chapéu, vai ser quem? Vai ser menos, né, H cortado, tá mais aqui, central, né, sobre 2m, né, dx, certo? Mais o de x, certo? Então, esse seria o nosso operador hamiltoniano, ok? Então, a gente viu três operadores aqui, certo? Três operadores. No caso, o momento, a energia cinética e agora, por fim, o hamiltoniano,
que é a energia total. Né? E a gente consegue visualizar ele facilmente na equação de Schrödinger, né? Equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Bom, mas o tema da nossa aula, né, ele é justamente, né, tanto, né, as características desses operadores, como também para a gente medir os valores, né, os valores de uma grandeza. Então, suponha que você tenha, né, aqui uma função de onda como essa, né, você aplicou a equação de Schrödinger, né, no seu caso, né, particular, e obteve uma determinada equação, uma função de onda, okay? E quer determinar o quê? Os observáveis, né? O que são observáveis? São as grandezas, né? Momento, né, da partícula, certo? Saber a posição da partícula. Como é que a gente faz? Então, para calcular essas grandezas, né, que a gente chama também por valor médio, né, porque você está medindo, né, na quântica a gente vai chamar a grandeza a ser medida de um valor médio, tá? Então, esse valor médio, como é que a gente calcula? Primeira coisa que a gente faz, eu vou escrever aqui uma forma matemática, certo? Então, como é que a gente faz para determinar uma determinada grandeza diante de uma determinada função de onda? Então, a primeira coisa que você faz é aplicar o operador, certo? O operador, no caso, o momento, certo? A gente vai obter o valor médio para o momento. Né? A maioria dos livros, né, chama esse valor médio, através dessa notaçãozinha aqui. Não. Então, o valor médio, certo, vai ser justamente dado por quem? Primeira coisa que você faz é aplicar o operador. Que operador? Esse operador que a gente viu agora, né? Então, como eu quero encontrar o momento, então eu vou aplicar o meu operador na minha função de onda. Certo? Depois, o que é que eu faço? Eu multiplico, né, o meu operador aqui, né, pelo o conjugado da função de onda. Para que isso? Para justamente eu obter o valor da densidade de probabilidade. Certo? Então está aqui o conjugado, ó, certo? Como aqui é um número complexo, né? Então está aqui o conjugado. Com isso, quando eu multiplico o conjugado da função de onda pela função de onda, eu obtenho quem? A densidade de probabilidade. Certo? Depois, o último procedimento, eu integro isso em todo o espaço. Então, integrando isso aqui, ó, em todo o espaço, vai ficar, eu vou integrar de mais infinito a menos infinito, né, na variável posição aqui. Certo? Se é em todo o espaço, e no caso, a gente está abordando um caso unidimensional, então a variável aqui vai ser o x, né, o dx. Então, com isso aqui, ó, resolvendo, né, essa integral aqui, eu obtenho facilmente, né, o meu valor médio, né, da variável do meu observável, que no caso é o momento. Certo? É o momento. Então, você pode aqui até substituir, né? A gente vai substituir aqui, ó. Vai ser o quê? Mais infinito, menos infinito. Né? Então, o operador, a gente repete aqui o conjugado, né? Conjugado da função de onda. O operador é o que a gente viu agora, que é o quê? Menos, menos i, né? Menos i, h cortado. Então, o operador é menos i, h cortado, né? dx da função de onda, que é quanto? Que é o psi de x, né? Tudo isso dx. Então, para finalizar, deixar de uma forma aqui mais reduzida, né? A gente vai ter o quê? Como isso aqui é uma constante, né? O menos, eu vou tirar do integrando, né? Então vai ficar menos IH cortado. Então vai ficar integral, né?
de infinito a menos infinito, de quê? Da densidade de probabilidade, né? Isso aqui nos lembra, né? Vocês vão recordar, esse procedimento vai nos lembrar, né, do princípio lá, né, de normalização, certo? Isso aqui nada mais é, né, do que a normalização, certo? Só que aqui existe o termo do operador, não é isso? A única diferença é essa, né? Então esse termo aqui é aquele termo que vem lá do princípio de normalização, certo? Certo? Apenas a diferença é que vai aparecer uma derivadazinha aqui, que eu não coloquei, né? Aqui, ó, dx. Muito parecido, né? Aqui, integral, né? Então você integra, né? Primeiro tira a derivada da função, multiplica, né? Ou melhor, tira o operador, né? Aqui o operador, aqui é a primeira coisa. Depois multiplica pelo conjugado e por fim integra, né? Em todo o espaço, de mais infinito para menos infinito. Então, da energia cinética também a mesma coisa. Se eu quero saber a energia cinética, né? O valor cinético médio, também a mesma coisa, né? Então, eu aplico o operador, vou colocar aqui, o operador energia cinética, a minha, né, psi de x. Depois, multiplico pelo conjugado, certo, da própria função. E, por fim, integro em todo o espaço, né? Com isso, eu vou obter o valor médio da energia cinética. Ok? Aí aqui, o operador, né, da energia cinética, como ele tem termos constantes, né, aqui, ó, a gente obteve aqui, como ele tem termos constantes, né, eu posso retirar ele, esse menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Então, vai ficar menos h cortado, né, sobre 2m, certo? A integral, né, de mais infinito menos infinito, do conjugado ali, certo? Da minha função de onda, vezes a derivada, né, segunda da minha psi de x, né? Tudo isso aqui na variável x, certo? Ok? O valor médio, né, mais simples de ser calculado, no caso vai ser o valor médio para a posição, né? No caso, a posição x. Então, se você quiser saber o valor médio, né, para a posição x, apenas, né, você multiplica o próprio x, certo? A psi de x. Depois, né, multiplica pelo conjugado, né, para encontrar a densidade de probabilidade. E, por fim, integra aqui, né, todo o espaço dx. Certo? Então, x vezes a função de onda, vezes o conjugado, aí você obtém o valor médio. Ok? O valor médio. Esse valor médio também, né, ele é denominado como valor esperado, né? Certo? Todos esses valores aqui médios dessas grandezas aqui, eles podem, né, ser denominados também de valor esperado, né? O valor esperado da medição, né, da medição para uma determinada grandeza, da medição de uma grandeza, né? Então, veja que você conhecendo os operadores, né, você consegue, né, diante
da sua função de onda, obter esses valores, né, para uma determinada partícula, né, como o momento, né, como a energia cinética e como a posição. Certo? Então você consegue caracterizar. E isso depois, né, de obter a função de onda. E como é que a gente obtém a função de onda? Como a gente viu em aulas passadas, encontrando o potencial a que está submetida a partícula. Tá? Depois aplica-se na equação de Schrödinger, resolve, né, geralmente uma equação diferencial, e você obtém, né, os modos de função de onda, né, porque existem vários resultados. Ok? Então, essa aqui era o recado que eu queria mandar para vocês, né, falando aqui sobre operadores e valor médio de uma grandeza. Ok? Então a gente se vê em outra oportunidade.